Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos o que fala no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus, que Deus são 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Aí você pega 7 Espíritos, 7 Espíritos e o corpo de Deus espiritual, 8. Quando Jesus nasceu no corpo de carne aqui na terra, deu 9. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. No hebraico, no número 9, o número 9 no hebraico é a serpente, que é a sabedoria e o conhecimento. Isto é, os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, a sabedoria verdadeira, Cristo. E quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus aqui está falando, ele diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é a serpente, a sabedoria verdadeira. Isto é Deus. E lembrando, irmão, a palavra de Deus diz assim: irmãos, não sejais ignorantes acerca das coisas. Quando você vai no Salmo 19, a epígrafe do texto lá diz assim: os céus e a terra falam da glória de Deus. E quando você começa a ler o primeiro versículo do Salmo 19, diz assim: os céus e a terra anunciam a glória de Deus. Tudo que tem no céu e na terra fala da glória de Deus. E tem uma palavra que diz assim: tudo foi feito por Ele e para Ele. Entendeu? Então Jesus, ele é a serpente. Aí quando você vai aqui no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, aqui tá anunciando o corpo de Cristo que ia nascer na terra. E tá escrito, a epígrafe do texto aqui fala: a glória do segundo templo maior do que o primeiro. Aqui está dizendo que a glória do corpo de Cristo seria maior que a glória do corpo de Deus Pai. Ó, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. 9 por quê? Porque o 9 é a serpente, que é Cristo, que é Deus. Está escrito assim, ó, livro do Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus, Deus, ele é a serpente, a sabedoria verdadeira. E lembre-se que o Salmo 19 diz que os céus e a terra falam da glória de Deus. E quando você vai... Aí eu estava vendo uma pesquisa de um biólogo, o biólogo Henrique, e ele contando que as grandes serpentes, as grandes anacondas, sucuris, quando a fêmea está no cio, ela se acasala com vários machos. E no final ela escolhe um e come a sua carne. Essa serpente fêmea que está acasalando com vários machos simboliza o ser humano se relacionando com várias religiões. Se ele escolher a certa, ele viverá eternamente. Porque Jesus, que é a serpente, ele fala em João 6,53: se comerdes a minha carne e beber do meu sangue, tereis vida em vós mesmos. Ele diz: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Então lembre-se, Jesus tem que se alimentar de Cristo.